Olá, bem-vindo ao Radar Executivo. Eu sou Douglas Cardoso, CFO da Global Bev Bebidas e Alimentos e diretor da Regional de Minas Gerais da ANEFAC. Pessoal, como vocês sabem, né, a gente está num mundo cada vez mais acelerado e dinâmico, e o planejamento estratégico fica com isso cada vez mais motivador, mais desafiador, né, especialmente para aquelas empresas, né, que estão crescendo, para pequenos, médios negócios. E o planejamento estratégico com isso, ele é crucial como mapa de navegação, né, para a gente enfrentar essas incertezas e todas as inovações que a gente está vendo aí pela frente, né? As empresas, se elas querem se destacar em meio à concorrência, querem não ser apenas mais uma, né, mas direcionar, ser as líderes na sua área de atuação, elas precisam ser bem ágeis e adaptar-se rapidamente a este mundo dinâmico, né? Com isso, o planejamento estratégico ele tem que ser flexível, né? Porque, como nós comentamos, né, é muita mudança, então ele tem que permitir esses ajustes rápidos de rota, conforme, né, o mundo vai mudando, e, ao mesmo tempo, deve ser capaz de antecipar tendências, né, compreendendo as necessidades do mercado naquele momento e no futuro, e permitir inovações que são características fundamentais hoje para a gente sobreviver no cenário desafiador que a gente se encontra aí. Bem, no episódio de hoje, a gente vai falar com o Demétrios Guimarães. O Demétrios, ele é CEO da MG Empresarial e vamos abordar justamente esse assunto. Oi, Demétrios. Obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Douglas. O prazer é todo meu. É uma honra aí de estar participando aí do podcast de vocês e falar sobre um tema tão importante, né? Que é a questão aí do planejamento estratégico relacionados a pequenas e médias empresas. Bem, então, para começar, Demétrios, né, como que você vê hoje, né, a atual realidade dos pequenos e médios negócios brasileiros em relação a esse tema, né, que a gente está discutindo, que é o desenvolvimento de um planejamento estratégico para essa empresa, para este negócio? Bom, vamos lá, Douglas. Excelente pergunta. Primeiro, é importante, né, a gente entender o tamanho desse mercado, né, que é o mercado aí envolto às pequenas e médias empresas, né? A gente está falando, né, uma estrutura onde que essas pequenas e médias empresas elas representam aí mais de 90% das empresas no Brasil. E elas aí geram, hoje são responsáveis por gerar de mais de 50, 60% aí dos empregos formais e representam aí 27% do PIB hoje no Brasil. Então, realmente, e aí a gente trazendo, né, também o histórico de empresas que fecham aí ao longo da sua existência, a gente percebe aí que há estudos que mostram, né, pesquisas que mostram que hoje mais de 20% hoje das empresas elas fecham aí em 5 anos da sua existência. E quando a gente trazendo aí para nosso assunto, né, principal, que é o planejamento estratégico, ela é fundamental para que realmente esse processo, né, essa mortalidade das empresas, elas sejam revertidas. Hoje, né, em relação ao planejamento estratégico, quando a gente fala das pequenas empresas e médias empresas, ele é muito complexo, né? De um lado, hoje a gente tem essas empresas, os gestores, os acionistas das empresas, ela vê o planejamento estratégico como algo muito complexo ou secundário, né? Isso aí por diversos fatores. A gente tem fatores ali como a própria falta de tempo do empreendedor, que muitas das vezes ele está ali envolto a várias atividades, inclusive na operação. Às vezes a questão dos recursos, às vezes o empreendedor ele vê hoje a estruturação de um planejamento estratégico como algo, né, custoso dentro das suas empresas, e a gente tem também um grupo, né, de empresários que vê isso como importante. Hoje, como planejamento estratégico como um ponto essencial ali para o desenvolvimento dos seus negócios, mas não sabe, né, como implementar, como se adaptar, né, à realidade da sua empresa a um planejamento estratégico. Né? A boa notícia é que hoje a digitalização ele traz hoje, né, a uma realidade muito próxima, né, daquele pequeno empresário, que seja do micro, pequeno, do médio empresário que já está mais desenvolvido, e muitas das vezes esse paradigma, quando o empresário ele conhece, ele é quebrado, porque hoje o processo ele é muito mais fácil, muito mais dinâmico, e eu vejo hoje como um momento de transição.
muitos empresários, eles já percebem isso e querem ali envolver suas empresas, querem inserir suas empresas dentro do modelo formal de um planejamento estratégico que vai ajudar em todo o seu crescimento, e não é mais só aquela realidade de grandes corporações, mas bem acessível a eles. Não, isso é realmente muito importante, porque a gente vê muito empresário, cara, fica só apagando incêndio, fica preocupando só com o dia a dia da operação. Quer dizer, aquela visão míope mesmo, aquela visão de perto, né? E realmente é fundamental ele dedicar tantos por cento do meu tempo, eu vou pensar no futuro da minha empresa, vou pensar na perpetuidade dela. E realmente é interessante ver que isso está evoluindo nesse sentido. Mas agora, Demetrios, então, quais que tal seriam essas medidas, né, que uma PME, uma pequena e média empresa, pode estabelecer para conseguir realmente construir e manter um planejamento estratégico que seja adequado à sua realidade? Vamos lá, Douglas. Boa pergunta. E muitas das vezes, né, o empresário ele não sabe por onde começar, né? Ele às vezes acha que realmente primeiro momento é algo muito complexo, muito fora da sua realidade. E, na verdade, não. Tá? Existem alguns para-casas que os empresários, né, os sócios, os empreendedores, eles precisam observar, e isso está dentro de casa e dentro do alcance dele, e é primordial para que o planejamento estratégico ele seja bem estruturado. Primeiramente, né, é ele, o empreendedor, conhecer a fundo o seu negócio. Normalmente, os empreendedores, quando eles começam, os pequenos empreendedores, quando eles começam suas empresas, eles não fazem, né, de uma forma geral, de algo muito estruturado. Ou seja, eles não fazem uma análise mais estruturada do mercado, quais são os seus principais clientes, as dores dos seus clientes, e na medida que o tempo passa, várias oportunidades, né, eles deixam de aproveitar porque eles não têm essa visão do seu mercado. Então, o principal ponto é conhecer a fundo, né, o seu mercado, conhecer a fundo a sua empresa, ou seja, aqueles pontos, né, que são fatores de competitividade para ele, que são as suas forças, as suas fraquezas também, aquelas questões que podem trazer problemas para a sua operação, para o seu andamento aí do seu empreendimento. E muitas das vezes ele não conhece e não tem isso estruturado de uma forma mais clara. Então, um dos principais pontos é entender o seu negócio, entender o seu público-alvo, para ir dentro da gestão empresarial, a ser construído a chamada matriz SWOT, né? Que é a matriz que vai lhe mostrar quais são as suas forças, suas fraquezas, as ameaças e oportunidades relacionadas ao seu negócio, né? A partir disso, é importante que, uma vez que tem essa visão, o empresário ele estabeleça, né, objetivos claros e mensuráveis do que ele quer, né, das metas que ele quer alcançar e da onde que ele quer levar o seu negócio, em termos de expansão, em termos de operação. E aí é importante você ter essa definição dos objetivos alinhados, né, à filosofia da empresa. A gente tem ali que é importante, a gente sempre ouve falar e vê muitas vezes nas empresas a questão da visão, valores, mas não é algo que tem que ser construído para estar na placa das empresas. Isso tem que ser bem estruturado e bem claro, que seja não só para os sócios, mas também para todas as suas equipes, para que a empresa ela alcance os seus objetivos considerando a sua filosofia, porque tudo que ela fizer, né, todas as ações que ela fizer, os objetivos que ela traçar, elas têm que estar ligadas a quem a empresa acredita, que ela se propõe a fazer os seus objetivos, de forma com que isso seja alcançável, né? Que sejam metas mensuráveis, ou seja, eu consiga monitorar, e sejam perceptíveis e sejam aderentes ao modelo de negócio que eu me propus, né, que eu me propus a fazer. A partir disso, Douglas, o que é importante, né, uma vez que eu tenho essa visão clara da minha filosofia, objetivos claros, é você transformar isso num plano de ação. Ou seja, eu vou definir dentro desse modelo de gestão, dentro do modelo daquilo que está alinhado a propósito, a entrega de valor dessa empresa, eu vou definir algo mais claro, mais palpável, né, para os próprias equipes, aonde eu quero chegar, as ações que eu devo fazer,
o tempo que eu tenho que fazer esse monitoramento, os resultados ao longo desse período, e não se limitando, né? Uma pesquisa interessante também, falando da mortalidade dessas empresas, é que muitas das vezes essas empresas que ficaram no meio do caminho, ao longo desses 5 anos, eles fizeram um planejamento ou metas para 6 meses. Então, uma coisa que é importante é que essas metas, essas ações sejam planejadas ali, pelo menos ali para 2, 3, 5 anos, para que algo seja muito claro em termos de ações, seja feito durante esse processo período. A gente sabe que temos aí vários fatores externos, isso tem que ser também planejado dentro dessas ações, desses objetivos relacionados à inflação, crescimento, política. Então, isso tudo tem que ser considerado também dentro desse plano de ação para que realmente a empresa ela tenha êxito aí dentro do seu planejamento. Não, excelente. Você acabou respondendo a minha próxima pergunta também. Você abordou um ponto bem interessante, né? Porque a gente vê muita empresa montando, né, business plan, fazendo planejamento estratégico, e num passo bem anterior, né, a parte de valores, mais recentemente a ideia do propósito. Mas isso vira simplesmente uma frase na parede, um peso de papel. Aqui está meu planejamento estratégico. Mas a empresa não usa isso para nada, né? E aí você já, que seria a minha próxima pergunta, mas você até já antecipou aí que é importante que isso vire um plano de ação, né? Não só de curtíssimo prazo, 6 meses, mas realmente assim, abordando 1, 2, 3 anos, então, senão não faz sentido, né? Mas já que lá no início a gente falou muito das mudanças, né? Que a empresa tem que se adaptar, né? Então, assim, a gente fala, é fundamental o planejamento estratégico para a empresa ver hoje qual que é o futuro que ela almeja e como ela, né, monta, vamos dizer assim, um caminho como chegar lá. Mas de que forma o planejamento estratégico pode ajudar a empresa no lado da adaptação a todas essas mudanças que a gente está tendo no mercado e no ambiente empresarial? Vamos lá. Então, sim, o planejamento estratégico, então a gente vê e a gente tem a certeza que ele é crucial nas tomadas de decisões, né? Então, assim, como que ele pode auxiliar? E aí a gente está falando no dia a dia, a gente está falando na prática, né? Pensando como um avião, né? O avião, quando ele nem tem ali antes de decolar, ele tem todo o seu plano de voo. Então, no caso, o planejamento estratégico, ele é o plano de voo das empresas, a fins de que as decisões sejam tomadas em tempos hábeis, para que a empresa ela aproveite, né, melhor as suas oportunidades e se preparem melhor para as suas ameaças. Então, uma vez que você, né, identifica ali as oportunidades e ameaças dentro do seu ambiente de negócio, dentro de suas próprias forças e fraquezas, né? Então, isso permite que a empresa tome as decisões que maximizem, né, suas chances de sucesso e seu gerenciamento de riscos. Então, além, né, do próprio crescimento da empresa, você tem questão da gestão dos riscos, que é importantíssimo. Ou seja, a empresa ela não está suscetível né, nenhuma empresa está suscetível às variações do mercado. Então, ela, com isso, ela consegue ter uma decisão mais rápida, porque o planejamento estratégico, ele é dinâmico. Ou seja, não é algo que, como bem você falou, Douglas, não é algo que vai ser feito engavetado. Não, ele tem que ser colocado em prática. Ele tem que ser ali, ter o envolvimento, o engajamento, né, de todas as equipes. E aí é importante que as equipes sejam ali mapeadas, as pessoas, chaves, checkpoints, para que realmente elas possam contribuir dentro dessa visão, dentro dessa análise, que além de você ter a certeza, você ter a visão, né, de como a empresa ela quer conduzir os seus valores, que conduz os seus negócios, é entender quais são os impactos do que está acontecendo, né, no ambiente externo, pode trazer aí para os resultados da empresa. E como que ela pode fazer, né? E qual que é o caminho que ela pode fazer? Então, assim, o planejamento estratégico, além de ser importante nesse sentido,
né, de você se planejar, ele facilita muito a colaboração e a comunicação dentro da própria instituição. Ou seja, as empresas, as pessoas, né, as equipes, elas ficam engajadas quando se envolvem dentro de um planejamento mais claro, mais palpável para elas. Então, as pessoas, elas passam, né, a trabalhar, a fazer ali os seus processos, não pensando só em resultados, mas pensando também no propósito da empresa. Então, toda empresa tem seu propósito, tem seus objetivos, tem suas entregas, e as pessoas, elas tendo ciência e se envolvendo com isso, é muito, assim, muito mais fácil com que a empresa ela alcance seus objetivos. Não, não, excelente. Ou seja, aquela ideia de um planejamento estratégico, igual se falava aí na década passada, 10, 20 anos atrás, é uma coisa que eu vou fazer uma vez por ano, vou atualizar, hoje tem que ser dinâmico, né? O mundo está mudando tão rápido, então a pessoa monta o plano, mas se for necessário mudar amanhã, já muda. Bem, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui, só para finalizar, né, que recomendações então, que você daria, né, para os donos, para os gestores das pequenas e médias empresas a respeito de planejamento estratégico em geral? Bom, vamos lá. Isso é um ponto extremamente importante, Douglas, porque, sim, como nós dissemos, o primeiro ponto que é importante para o empreendedor é que ele veja que isso não é algo fora da realidade dele. Né? Isso é algo próximo e é muito, assim, é fácil se implementar no início, principalmente pensando aí nessas tarefas que ele pode já fazer e já tem condição de fazer. E aí, né, a recomendação que eu faria, que nós fazemos, inclusive, dentro da MGA, dentro do nosso escritório de negócios, seja clientes da contabilidade, da gestão empresarial, da consultoria, é que o planejamento estratégico ele não seja visto como um gasto, mas, de fato, ali como um investimento. E não pensar também em curto prazo. Ou seja, o planejamento estratégico ele não tem que ser focado no curto prazo, ele tem que ter uma visão de mais longo prazo, e para isso demanda pesquisas, demanda conversas, demanda ali entrosamento com essas equipes e com as pessoas que podem, né, sejam consultores, sejam mentores, para que realmente a empresa ela esteja num caminho certo, dentro de um planejamento estruturado. Né? Então, esse é o primeiro ponto, que não veja como gasto. Né? Em segundo, o que eu enfatizo é envolver toda a empresa. Então, não fique lá só com os acionistas, o planejamento, e guardado ali com os acionistas. Compartilhe com as equipes. Né? Traga as equipes para que realmente elas estejam engajadas ali dentro do seu propósito, que é muito valioso. Né? E, em terceiro lugar, é que os empreendedores estejam abertos à mudança. É interessante como o planejamento estratégico ele mexe ali, muitas vezes, alguns vieses e modelos mentais que precisam ser mudados. Né? E isso é um momento extremamente importante. Você entender que o planejamento estratégico para alcance dos resultados, ele pode sim mudar com algumas práticas, e se ser necessário, tem que ser mudado. Né? Então, ele tem que estar aberto, porque o planejamento estratégico, quando você constrói, ele traz essa visão clara do que vai te atrapalhar ou vai te ajudar, né? Dentro das forças e fraquezas que são identificados. Né? Então, um dos pontos extremamente importantes é esse, né? Que eles estejam abertos a essas mudanças. Né? E, por fim, né? Aquilo que foi colocado é que também seja dinâmico. Seja necessário mudar ao longo do caminho, que se mude, né? E se resiste a essas experiências, ou seja, o planejamento estratégico tem que ser registrado. Então, crie modelos de registros, crie modelos ali que você acompanhe e monitore esses resultados e registre esses resultados como base de conhecimento. Isso vai gerar ali uma informação valiosa, né, dentro aí da existência da empresa e dentro do plano de crescimento da empresa ali ao longo dos anos. Não, excelente, Demetrios. Muitíssimo obrigado pela sua participação neste episódio do Radar ENEFAC. Né? Você deu grandes e interessantes insights, várias observações, que a gente espera realmente possam contribuir para reduzir toda essa mortalidade aí das pequenas e médias empresas, conforme você comentou no início. Eu que agradeço pela oportunidade, Douglas. Espero aí ter contribuído aí para esse podcast, para as informações valiosas aí para que os empresários
realmente ter uma visão aí mais holística das suas empresas, focados aí no seu planejamento estratégico. Se eles fizerem, cumprirem, implementarem de uma forma correta e abrangente, os resultados são garantidos, não tem dúvida nenhuma. Não, excelente. Então, pessoal, confiram a agenda da ANEFAC no site da entidade, participem, a gente tem vários eventos aí previstos para as próximas semanas, os próximos meses, e o Radar Executivo de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima.